Olá, nós estamos aqui na sessão do CONAP, que vai premiar os melhores trabalhos. Nós já tivemos a acirradíssima batalha dos pôsteres, e agora nós vamos dar início à sessão de uma apresentação mais longa dos 3 trabalhos melhor classificados, e ver como a gente caminha com eles. Então, cada um dos apresentadores terá em torno de 5 a 10 minutos para fazer sua apresentação. Depois, caberá a mim fazer perguntas, provocações, comentários, e depois nós vamos para pensar em como será a premiação final. Então, por ordem alfabética, e desde já cumprimentando os 3, porque foram os 3 escolhidos dentre os 10 escolhidos, dentre os mais de 400 trabalhos que foram encaminhados ao CONAP. Então, meus cumprimentos. E vamos começar em ordem alfabética pelo Guilherme Sanches, que é gerente de inovação do Hospital do Amor, ou de Amor, e o tema é implantação de um hub de inovação em um hospital oncológico filantrópico. Boa sorte, Guilherme. Muito obrigado, Ana, muito obrigado pelo espaço, muito feliz de estar compartilhando aqui esse espaço junto com os colegas Vitória, Ulisses, e poder compartilhar cases, a gente aprende junto, né? Acho que essa é a ideia aqui, então tenho certeza que a gente vai aprender bastante aí também nessa troca de experiência aqui. A proposta, eu vou falar brevemente aqui sobre o primeiro ano de implantação de um centro de inovação aqui em Barretos, né, aqui dentro do Hospital de Amor, em um contexto que nasce, né, na verdade, dentro desse centro de tratamento de câncer, né, oncológico, que hoje, apesar de ter sido conhecido por muitos anos aí como Hospital de Câncer de Barretos, né, a gente brinca que cada vez mais perde o sobrenome Barretos e tem se transformado nesse Hospital do Brasil, né? Hoje são 26 centros, né, espalhados em 16 estados, entre as unidades de prevenção, tratamento, reabilitação. Nós somos uma instituição privada, né, sem fins lucrativos, filantrópico, que atende grande parte via SUS, né? Na verdade, 100% desse tratamento oncológico é via SUS. Temos aqui em Barretos um dos nossos hospitais, ele é um hospital 100% privado, que atende planos de saúde, convênio, operadoras, mas a grande motriz, né, o grande motriz aí a força motriz nossa aqui do hospital são principalmente essas unidades de prevenção, né, espalhadas dentro desses 16 estados, que atende, só no ano de 2021, mais de 1 milhão de atendimentos, 280 mil pacientes, né, atendendo pacientes de 2.596 municípios do Brasil. Somos uma instituição filantrópica, né, e somos uma instituição deficitária, né? Em 2021, esse déficit operacional foi de 536 milhões, e entre as várias iniciativas aí que a gente tem trabalhado de sustentabilidade e de aumento, né, de produtividade e eficiência, levando a mesma qualidade de atendimento que a gente dá para todos os pacientes atendidos em saúde pública do Brasil, foi a proposta de se criar um centro de inovação, né, para atuar principalmente nesses 3 grandes pilares aqui, né, que é aumentar essa descentralização de forma mais inteligente, levando ações de saúde, focando em resultado financeiro, né, então diminuição de custos, melhoria de resultados, acesso a financiamento e viabilidade de novos projetos de inovação nesses centros espalhados pelos 16 estados, as 26 unidades aí que nós temos, a gente aumentar o acesso, né, à saúde através de levar informação de qualidade, democratização da comunicação, e a gente trabalhar com o uso mais inteligente de dados, né? Hoje são mais de 280 mil pacientes, né, que passam todos os anos em tratamento, né, aqui dentro, então otimizar, né, o uso desses dados para tomada de decisão mais inteligente. E nesse cenário que nasce, né, aqui em Barretos, o Centro de Inovação,
trabalhando, né, com esse ecossistema justamente para criar conexão através do conceito de inovação aberta, né, de abrir literalmente as portas aqui do hospital para que startups, corporates, mentores, outros centros de inovação e parceiros possam compartilhar conhecimento para gerar resultados em saúde pública, né, que é a nossa grande vocação aqui. Somos uma instituição privada, né, mas a proposta é justamente a gente garantir sustentabilidade da saúde com essa troca, com essa colaboração, testando soluções da saúde pública que podem ter impacto em toda a saúde do Brasil aqui. E só em 2021, né, foram mais de 1.500 empreendedores impactados através dessas iniciativas de inovação aberta, através dos eventos, meetups, bootcamps, né, que a gente realiza aqui em Barretos, mas também de forma descentralizadas nas nossas redes. No ano de 2021 e começo de 2022, a gente fez ações no Nordeste, na nossa unidade lá de Alagoas. A gente fez ações no Acre, né, levando o mesmo programa de aceleração que a gente tem aqui também para a unidade do Acre, né, que nós temos, vivendo, materializando esses pilares de descentralização da saúde, principalmente saindo do eixo sul-sudeste, aqui levando mais acesso, mais compartilhamento, mais conexão para esses outros centros também. Foram 46 startups aceleradas. Nesse momento que a gente grava o painel aqui, nós temos mais 15, né? Então são 61 startups aceleradas nesse momento aqui agora, e mais de 90 agora, né, startups conectadas à nossa rede, que estão gerando resultados para a saúde do Brasil, né, desenvolvendo junto com a nossa tese de inovação aqui dentro do hospital, projetos e programas que vão mudar a vida de pacientes que estão na ponta, né? A gente fez isso, né, em 3 grandes etapas. Essas foram os pilares, né, que desde o início a gente sustentou a implantação do nosso centro de inovação. A primeira delas foi criar um board de inovação formado por 14 gerentes e diretores aqui dentro do hospital, que tem poder deliberativo sobre os projetos de inovação que vão ser desenvolvidos. Então, essas 46 startups que hoje desenvolvem projetos em parceria com a gente passam por esse comitê antes de virar um projeto, através de um business case. Eles validam a de fato efetiva contribuição daquele projeto no nosso contexto, né, dentro de todas essas redes aqui do hospital. O segundo pilar foi a criação dos programas de aceleração de startups 100% voltado para a área da saúde, né, verticalizando o nosso apoio em formato de mentoria, as oficinas, o nosso apoio técnico-científico que a gente dá para o desenvolvimento desses negócios, para que essas startups que se conectem se conectam com a nossa rede entrem, de fato, em validação de uma forma mais estruturada, com nível de prontidão tecnológico mínimo. Esses programas de aceleração, eles duram pelo menos 3 meses. Essas startups com soluções que têm aderência com a nossa tese, passam pelo board de inovação, entram no programa de aceleração e ficam durante 3 meses desenvolvendo um business case, um projeto com a gente, para, de fato, ver se vai fazer sentido a implantação ou a expansão para toda a nossa rede. E, por fim, as provas de conceito, né, as POCs aqui que a gente faz, após os programas de aceleração, a gente convida essas startups a testar suas soluções, validar os seus projetos dentro do nosso contexto, somando o nosso time de inovação, o nosso time de projeto, o nosso corpo clínico ao time da startup para conseguir gerar mais eficiência nessa validação de novas soluções. Hoje, um dos principais ganhos que a gente teve com o Comitê de Inovação foi a gente ter uma clareza muito grande sobre a nossa tese de inovação. Então, hoje, todas as soluções em projetos de inovação que a gente desenvolve aqui dentro do hospital, eles são distribuídos dentro desses 7 pontos. Então, a gente tem macro desafios dentro de cada um desses 7 pontos. A gente conecta essas startups dentro desses grandes desafios aqui que vão gerar resultados efetivos para a gente aqui dentro do projeto. E aí, esses eventos, né, que a gente faz são momentos aí de literalmente abrir as portas daqui do hospital, seja de Barretos, seja das unidades de prevenção espalhadas pelo Brasil, para que a gente possa se conectar com talentos, com pessoas capazes de transformar a saúde do Brasil, assim como a gente tem colocado como propósito da nossa área de inovação aqui, né?
E esses são 3 cases que eu gostaria de finalizar nossa apresentação aqui com esses primeiros resultados só do primeiro ano, né? O primeiro deles aí é uma startup barretense, né, criada por pesquisadores e empreendedores daqui de Barretos, que tem trabalhado com o desenvolvimento de um cenário para o metaverso, né, trabalhando realidade virtual para crianças em tratamento de quimioterapia. Um projeto que foi desenvolvido do zero por uma startup barretense, em parceria com um médico daqui do Hospital de Amor de Barretos. Eles se conheceram em um desses meetups, em um desses eventos aí que a gente fez, se conectaram, né, e em 4 meses a gente conseguiu ter um protótipo pronto para teste, né, para ser utilizado por crianças que gamificam a jornada de tratamento de câncer infantil. Então, no momento quando a criança começa o tratamento, ela entra no VR e é narrado de forma lúdica, né, o tratamento dela, e quem escolhe o procedimento que ela vai fazer é o médico que está fora, né, se vai fazer uma punção, uma aplicação, qualquer procedimento. Hoje são mais de 20 procedimentos que tem num tablet que está fora do óculos, e aí esse óculos, né, de um cenário lúdico, com um companheiro que vai narrar essa criança durante o tratamento, consegue diminuir o medo, diminuir a ansiedade. Nós já conseguimos medir diminuição do uso de sedativos em crianças, diminuição do tempo de tratamento dessas crianças por menor tempo de preparo, né, menos atrito, né, que a gente tem com as crianças, ou a barreira da criança durante o tratamento, né? Então, esse é o primeiro case. Isso virou um mestrado profissional para a gente aqui dentro da instituição, e agora a gente está na fase de validação clínica científica da solução para medir marcadores de medo, né, ansiedade na criança, quanto que isso de fato diminui o medo da criança e quanto que isso pode gerar resultado para a gente aqui. O segundo projeto em parceria com uma startup também, né, todos eles são parcerias aqui com startup. A Consentimento, a gente tem trabalhado com processamento de linguagem natural para recrutar de forma inteligente pacientes para estudos clínicos, né? A gente tem um centro hoje aqui com mais de 50 protocolos de pesquisa em recrutamento de pacientes. A Consentimento, junto com a gente, trabalhando com câncer de próstata, desenvolveu os algoritmos para recrutamento de pacientes para um estudo clínico de próstata, e só nesse estudo a gente conseguiu gerar, né, um aumento de 130% no recrutamento de novos pacientes, né? Isso deu tão certo nesse estudo que a gente ampliou para outros estudos de câncer de próstata, e nesse momento que a gente grava aqui o painel, a gente está desenvolvendo o meu projeto também para câncer de mama, né? Então, a projeção para 2023 é que a gente esteja em pelo menos mais 5 sítios tumorais aí, recrutando de forma inteligente pacientes para pesquisa clínica. Isso significa mais sobrevida, probabilidade de um desfecho clínico positivo para o paciente, ao mesmo tempo que nos ajuda a diminuir nosso déficit operacional, como eu falei no começo, de 536 milhões. E, por fim, aqui, né, um terceiro case nosso, cuja a gente compartilha propriedade intelectual com essa startup, é um sistema também de inteligência artificial voltado para predizer câncer infanto-juvenil, só que na atenção básica de saúde. Aqui em Barretos, além do próprio centro de tratamento oncológico, a gente tem também 5 unidades básicas de saúde que são conduzidas através de um contrato que nós temos com a prefeitura local, pela fundação gestora daqui da nossa instituição, e nós temos também os hospitais Santa Casa, né, e o AME de Barretos, conduzido também pela nossa instituição. Esse aplicativo, né, a gente consegue hoje, nessa atenção básica de saúde, predizer com mais de 85% a probabilidade de uma criança que procura uma unidade básica de saúde, que é atendida em uma das unidades básicas de saúde, ter câncer no infanto-juvenil na cavidade abdominal ou no sistema nervoso central, quando o médico nem está procurando por um caso de câncer, né? Então, hoje, a gente está nesses 2 sítios tumorais, a gente está expandindo esses algoritmos para outros sítios também, e a proposta é não trabalhar só com cânceres infanto-juvenil, mas a gente trabalhar com predição de câncer com inteligência artificial na atenção básica de saúde, que isso para a gente é realmente fazer prevenção da forma que precisa ser feita no Brasil. Então, a nossa proposta é fazer jornadas, né, de inovação
que sirvam para transformar esse ecossistema, para conectar toda essa comunidade. Quando a gente fala de saúde, nós não temos concorrentes, nós temos parceiros, nós temos pessoas que vão se engajar na nossa jornada para acelerar também o desenvolvimento e gerar valor, de fato, para todos esses stakeholders, né? Essa foto do fundo é uma foto do nosso último bootcamp, que aconteceu aqui em dezembro, aqui em julho, né, aqui em Barretos. Todos aqui estão convidados para vir conhecer nossos próximos bootcamps, nossos próximos eventos, que para a gente a saúde ela só se transforma com pessoas, né, com mentes brilhantes, mas com coração brilhante, e por isso que nós somos o Hospital de Amor de Barretos e também colocamos amor para fazer inovação e transformar negócio. Então, muito obrigado, estou à disposição, Ana. Muito obrigada, Guilherme. Na verdade, obrigada por ter falado, estou à disposição, Ana. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Ana Maria Malik, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas e parceira da ANAP de longa data. Eu queria cumprimentar o Hospital de Amor e você, Guilherme, por essa apresentação. E eu vou começar meus comentários do seu comentário final. Você fala que, na verdade, vocês não têm concorrentes nessa área, vocês só têm parceiros. Eu acho maravilhosa essa posição, só que, na área da saúde no Brasil, isso, para mim, parece uma grande metáfora, porque no mundo real, a nossa cultura não é essa, né? Nós vemos muito pouca colaboração de fato. E, na verdade, quando a gente discute empreendedorismo de maneira geral, de novo, existe uma coisa que se chamaria de competição, né? Mas, na verdade, o povo compete mesmo, inclusive entre as pessoas das suas startups. Então, essa seria meu primeiro comentário, que eu gostaria que você fizesse um comentário em cima. O segundo, eu percebo que nos dois primeiros cases que você mostrou, vocês enfatizam a experiência do paciente. Mas a experiência do paciente, na verdade, não é necessariamente um resultado de outcome, né? Não é um resultado, não é alguma coisa que modifica, na verdade, os resultados que você obtém em relação ao paciente. Você pode ter a experiência do paciente, mas isso não... Quer dizer, você pode ter um paciente mais feliz, mas não necessariamente um paciente melhor tratado, sob o ponto de vista dos resultados assistenciais. Que eu acho que, para discutir valor, os resultados assistenciais também deveriam fazer parte, inclusive se a gente considerar o resultado financeiro ao final, que não é só a solvência para o serviço. E o terceiro, não dá para fugir de algumas palavras quando se fala em empreendedorismo, em startups ou nesse tipo de empresa. Então, metade das palavras são em inglês, mas, enfim, eu vou pular a parte do inglês e eu vou me ater a duas palavras que fazem parte do jargão desse setor da inovação, e eu vou perguntar para você qual é a dor que esse projeto queria resolver e qual é o seu real potencial de escalabilidade. Até porque eu confesso que eu não entendi necessariamente o seu mapa inicial, porque ele tem muitas coisas com cores diferentes e eu não consegui atinar o que era mais clarinho, o que era mais escurinho. Mas parabéns pelo trabalho. Perfeito, Ana. Obrigado pelos comentários. Sobre o primeiro ponto, né, cooperação, quando a gente fala, principalmente no nosso plano de fundo de saúde pública aqui, né, a gente tem um cenário de defasagem e de repasse da tabela SUS, acho que são pontos que a gente
não precisa trabalhar aqui, né, mas quase 20 anos de defasagem aí, de repasse, né, em SUS. Isso já liga com o próximo ponto que eu vou falar, do déficit operacional sobre esses resultados finalísticos, né? Por sermos uma instituição filantrópica, atendendo principalmente via SUS, a gente tem, né, como eu falei lá no primeiro mapa, um déficit operacional de 536 milhões, esse foi o déficit de 2021, de um ano, né, numa média de 44 milhões mensais ali. Quando a gente fala de construção da área de inovação, nosso resultado finalístico que a gente tem ali, que é a dor do projeto, que dor que o projeto soluciona, é justamente atuar diretamente e minimizar esse déficit operacional. E a gente faz isso, né, nos dois primeiros cases ali que a gente viu, que eu mostrei para vocês. O primeiro case, melhora a qualidade assistencial do paciente, melhora a qualidade do tratamento, porque é uma criança que está em tratamento, né, que está gamificando, que tem uma percepção sobre o tratamento diferente dela. A gente tem duas principais métricas que a gente já conseguiu mensurar. Eu não trouxe elas aqui porque justamente a gente está na fase do estudo, né? Por enquanto está em percepções empíricas, não está publicado, por isso que eu não coloquei aqui, mas são duas coisas que a gente já percebeu. A primeira delas, diminuição do uso de sedativos em crianças através do VR, né? Através do metaverso que a gente coloca na criança ali. Então, só através da diminuição do uso de sedativos, a gente está contribuindo diretamente para a diminuição do déficit operacional. Se eu uso menos sedativos, eu estou justamente tendo um custo de tratamento menor para a mesma qualidade assistencial desse paciente. E o segundo tópico, que também diretamente atua na diminuição do nosso déficit operacional, é a diminuição de tempo de tratamento. Uma criança que eu trato para fazer um procedimento em 3 horas, se a gente consegue fazer ela em 2 horas, isso está gerando resultado finalístico de um óculos de metaverso, está fazendo atender mais pacientes, né, conseguir diminuir fila de SUS, né, por exemplo, que vai gerar valor para o paciente, sim, qualidade assistencial, menor tempo de tratamento, ao mesmo tempo que diminui para a gente também o custo de tratamento, corpo clínico né, envolvido, diminuição do corpo clínico mesmo, né? Menos horas de um corpo clínico ali envolvido no tratamento daquelas crianças. Né? Então, eu ligaria esses 3 pontos. Né? A gente precisa falar de resultado finalístico, sim, que a gente não faz inovação para ser só eventos e só ações, a gente foca única e exclusivamente em resultados finalísticos e para a gente, a dor que a gente resolve é a diminuição do déficit operacional quando a gente fala em saúde pública através de uma instituição privada, né, que nós somos, e sobre a escalabilidade, né? Hoje nós temos 7 centros de tratamento, né, espalhados em 4 estados e temos 18 né, unidades de prevenção espalhadas em 16 estados. Né? Então, qual que é a nossa hipótese de gerar escalabilidade desse projeto? Nós já estamos fazendo isso lá em Arapiraca, que é agreste lá de Alagoas, pior IDH do Brasil. Né? A gente está com um programa de aceleração de startups rodando nesse lugar, nesse exato momento, com startups selecionadas para resolver problemas do território e da localidade. E a gente está com um programa agora para começar em janeiro de 2023, um programa que já está público, né? Por isso que a gente fala isso, para trabalhar em bioeconomia e biodiversidade lá na Amazônia, para trazer soluções para saúde também através do nosso centro. Né? São 3 estados que a gente começa, São Paulo, Alagoas e Acre, né, dos 16 que a gente tem para navegar ainda. Então, essa é a nossa proposta de gerar escalabilidade, né, para, de fato, ter essa abrangência nacional. Muito obrigada. Então, Guilherme, e muito obrigada, inclusive, pelas respostas que foram bastante claras. Agora, seguindo em ordem alfabética, eu tenho o prazer de chamar a Vitória Rocha, que é farmacêutica no Hospital Mãe de Deus, que vai nos falar sobre o impacto farmacoeconômico do serviço de farmácia clínica num hospital privado do Rio Grande do Sul, mantendo sob sigilo que se trata do Mãe de Deus.
Olá, pessoal. Eu sou a Vitória, sou farmacêutica clínica do Hospital Mãe de Deus e hoje irei apresentar, então, um trabalho desenvolvido por todo o serviço de farmácia clínica do hospital, o qual denominamos de o impacto farmacoeconômico do serviço de farmácia clínica em um hospital privado do Rio Grande do Sul. Então, falando um pouco mais sobre o hospital, ele fica localizado na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. É uma instituição referência no atendimento médico hospitalar de alta complexidade, conta com aproximadamente 300 leitos ativos e possui acreditação pela Joy Commission International, que é a maior e mais antiga agência verificadora da qualidade e segurança em saúde do mundo. O hospital ele é mantido pela instituição filantrópica Associação Educadora São Carlos, a qual se destaca, então, pelo foco em inovação e pela busca da melhor solução para a saúde dos pacientes. Então, contextualizando um pouco sobre a farmacoeconomia e sobre a temática do trabalho, os medicamentos, eles representam o principal recurso terapêutico hoje no mundo e eles constituem uma importante fração das despesas de uma instituição de saúde. Sendo assim, quando empregados de forma adequada, eles são frequentemente os recursos mais custo-efetivos para uma instituição em saúde. Trazendo para o contexto econômico, em 2015, o Ministério da Saúde gastou aproximadamente 14 bilhões com medicamentos, o que correspondeu a 13,7% do orçamento total. E agora, falando um pouco do âmbito hospitalar, estima-se que gastos com medicamentos em uma unidade de terapia intensiva pode chegar até 38% do total do custo em um hospital. Sendo assim, é de extrema importância que estudos de avaliação farmacoeconômicas estejam cada vez mais presentes dentro das instituições de saúde. A farmacoeconomia, então, ela é a aplicação da economia aos medicamentos e aos recursos financeiros para que se possa, então, otimizar a farmacoterapia dos pacientes. Ela, então, estuda recursos, como nós podemos utilizar recursos limitados de uma maneira mais eficiente. Trazendo, então, um pouco do cenário da farmácia clínica nesse contexto, o setor que emprega a farmacoterapia para garantir um ótimo serviço ao paciente, promovendo qualidade, segurança e eficiência no cuidado. As atividades desenvolvidas por esses profissionais, elas são fundamentais para garantir um tratamento adequado, para prevenir, reduzir e monitorar eventos adversos e tem como principal objetivo, então, a farmacoterapia e a segurança do paciente para otimizar os recursos e minimizar os custos. Dentre essas atividades, então, a avaliação farmacêutica da prescrição, ela mantém o foco na identificação, a resolução e a prevenção de problemas relacionados aos medicamentos, e desta forma, então, contribui para que não haja desfechos negativos associados à farmacoterapia. Então, hoje tem-se estudos já que demonstram que 29% dos erros de medicação, eles estão relacionados à prescrição. Destes, 21% se referem muito a problemas de dosagem, via de administração, diluição e prescrições de medicamentos inadequados. Tem-se também estudos que já demonstram que a atuação do farmacêutico clínico, ela tem um potencial de redução de aproximadamente 66% desses erros de medicação. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi, então, avaliar a economia gerada a partir da avaliação de prescrições médicas realizadas pelos farmacêuticos clínicos no mês de julho de 2022. Foi realizado um estudo transversal e analítico através da plataforma de inteligência artificial NoHarm, em que foi analisada a economia proveniente das intervenções realizadas pelos farmacêuticos clínicos no período do mês de julho de 2022, durante o processo de avaliação da prescrição.
Bom, aqui eu trago, então, um pouco da NoHarm, que é um sistema inteligente para a farmácia clínica. Ela é uma ferramenta de inteligência artificial, então, que cria barreira para evitar que o dano de um erro de prescrição não chegue até o paciente. E, além disso, então, ela torna a validação dessa prescrição médica muito mais eficiente, o que libera o farmacêutico para desenvolver outras atividades clínicas que também impactam na assistência. Eu trouxe aqui um pouco, então, o fluxo do medicamento dentro da nossa instituição. Primeiramente, então, tem-se a liberação da prescrição pelo prescritor no nosso prontuário eletrônico, o qual é integrado com esse sistema de inteligência artificial e passa, então, para a validação técnica dessa prescrição pelo farmacêutico clínico e logo após os processos de dispensação e administração dos medicamentos são realizados. Dessa forma, a gente previne erros, pois a avaliação precoce dos principais tipos de erro de prescrição já são demonstrados nessa plataforma. Nós aumentamos a eficiência, pois a gente reduz a complexidade laboral da atividade farmacêutica e, dessa forma, reduzimos custos e provocamos, então, uma melhor assistência tanto para o paciente quanto no âmbito econômico para a instituição. Aqui eu trago, então, uma das telas dessa plataforma, as inteligências que constituem, então, essa ferramenta. Ela nos traz aqui scores que são baseados em fatores de risco para os pacientes. Esses fatores de risco, então, eles consistem no score de dose versus a frequência, também no uso contraindicado por sonda desses medicamentos, a dose máxima, diferente do que aparece na literatura e do que é prescrito desses medicamentos. Também integra exames laboratoriais, como, por exemplo, aqueles relacionados ao uso de medicamentos, ou então de função hepática e função renal alterados, para que se possa ter uma intervenção de ajuste de dose muito mais fácil de pegar durante essa avaliação. Também aborda incompatibilidades em Y, também aborda medicamentos inapropriados para idosos, alergias, duplicidade medicamentosa e terapêutica, interações entre medicamentos e o tempo de tratamento, que é muito importante para a gente detectar se está correto de acordo com o estipulado ou não. Aqui, então, é a tela de prescrição. Nós temos numa única tela, então, agrupado alertas, as evoluções, os exames laboratoriais desse paciente e também diversos dados que nos ajudam ali a fazer essa avaliação técnica adequada da prescrição. Como resultados, então, foram avaliados no mês de julho de 2022, 15.247 prescrições médicas e realizadas 1.986 intervenções neste período. Ou seja, nós temos, em média, aproximadamente uma intervenção a cada 7,68 prescrições avaliadas. Nós tivemos, nesse período, uma aceitação de 92% dessas intervenções. Aqui eu trago o gráfico abaixo, os nossos tipos de intervenções realizadas neste período. Então, destas 1.986 intervenções realizadas, 335 foram incluídas no estudo, pois foram aquelas que geraram uma redução de custo de aproximadamente R$27 mil para a instituição. Então, elas constituem um percentual de 17% das intervenções realizadas. E aqui neste gráfico, então, nós temos a classe dos tipos de intervenção que geraram, então, mais economia para a instituição. Nós temos aqui a adequação da prescrição como a principal intervenção que gerou redução de custo de aproximadamente ali R$13 mil, representando 50% dessa redução de custo. Logo após, nós temos a duplicidade terapêutica,
que gerou uma redução de custo de R$ 9.000 aproximadamente, 34% dessa redução de custo, logo após o ajuste de dose, ajuste de apresentação farmacêutica e ajuste de frequência destes medicamentos. Quando nós falamos, então, de farmacoeconomia, é importante ressaltar aqui que nós estamos abordando os custos diretos, que são mensuráveis, né? Que são os medicamentos, o quanto nós deixamos de gastar com essas intervenções que nós fizemos. Entretanto, custos indiretos e custos intangíveis são muito importantes de serem abordados também. Os custos indiretos são aqueles, então, que se relacionam à perda ou à redução da produtividade laboral, ou como, por exemplo, também reações adversas ou as condições de administração de um medicamento, que nós, então, não abordamos aqui, mas que também tem um valor representativo de redução de custo de economia para uma instituição, e aqueles custos intangíveis, que são de difícil mensuração monetária, como, por exemplo, a gente conseguir fazer uma boa assistência clínica para o paciente, o farmacêutico na ponta, presente nos rounds, presente no controle de infecção hospitalar, podendo fazer uma conciliação medicamentosa no início da internação de um paciente, também previne muitos problemas relacionados aos medicamentos e garante uma assistência muito mais eficiente ao paciente. Como conclusão, então, nós temos que os resultados obtidos, eles demonstram que a atuação do farmacêutico clínico é fundamental na otimização da farmacoterapia. As intervenções analisadas, elas refletem diretamente na redução de custo dos tratamentos, gerando economia para a instituição, o que torna esse serviço de farmácia clínica altamente eficiente para a instituição. E além da redução de custo, claro, a avaliação farmacêutica da prescrição ela é essencial para evitar problemas relacionados ao uso de medicamentos, levando melhoria nos desfechos clínicos e garantindo a maior segurança aos pacientes. Muito obrigada, fico disponível para dúvidas e para considerações. Então, Vitória, parabéns pela sua apresentação. Eu vou fazer alguns comentários que eu gostaria que você respondesse. O primeiro deles, para mim ficou mais claro hoje de que o seu trabalho está focado na figura da farmácia clínica, da instituição farmácia clínica. Então, a minha primeira pergunta é como é que os demais profissionais, notadamente os médicos, reagem a essas, entre aspas, interferências, mesmo que elas sejam benéficas para o paciente. A minha outra consideração tem a ver com o que o seu software faz, já que você tenha toda aquela caracterização de prioridade que me parece que o software consegue meio que dar conta, né? E para o que você precisa, então, do ser humano? E a terceira consideração, que tem a ver com os resultados, eu ia fazer uma pergunta diferente, um comentário diferente, mas agora a sua apresentação na conclusão me gerou uma dúvida nova. Afinal de contas, o que é para usar o termo que eu usei com o Guilherme, afinal, qual é a dor? A dor é custo ou a dor é dano para o paciente? Bom, então, respondendo ali a primeiro questionamento sobre como é visto no corpo clínico a nossa atuação e como é a nossa rotina dentro do hospital, nós vemos ganhando espaço dentro do hospital, é crescente o número de intervenções aceitas, a taxa de aceitação que a gente tem dentro do serviço, ela é crescente com os anos. Eu acredito que cada vez mais que a gente consegue
ganhar o nosso espaço dentro da assistência, estando presente ali, como eu disse, nos rounds multidisciplinares, na questão do controle de infecção hospitalar, na interpretação de exames, tendo esse trabalho multidisciplinar ali, o farmacêutico ele é visto ali como a referência no esquema de tratamento farmacoterapêutico. Então, muitas vezes, na nossa realidade, o médico vem atrás da gente para questionar, para fazer um ajuste de dose, de repente, para ver alguma outra alternativa padronizada. Nós temos muito isso também na instituição. E com certeza, assim, é algo que a equipe multidisciplinar como um todo, ela garante uma assistência muito mais eficiente para o paciente. E eu acho que o prescritor, ele também se sente mais seguro tendo um segundo profissional ali que também vai olhar de uma forma mais técnica para o paciente. E acho também que cada vez mais a gente entende que a clínica do paciente, ela é soberana. Então, a gente entra, às vezes, muito com a parte técnica do medicamento e o profissional médico vem, a gente tem uma discussões super ricas, porque ele entra com a clínica desse paciente e aí a gente consegue, então, fazer intervenções que realmente geram benefício para esse paciente. E, então, ali na segunda pergunta, sobre o que é mais importante, né? Se a gente faz, se é a redução de custo ou se é a assistência ali para o paciente. Eu acho que a redução de custo e a economia, ela é, no caso da farmácia clínica, muito uma consequência do nosso trabalho. Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente coloque a assistência do paciente e coloque a segurança dessa terapia medicamentosa e depois a gente começa a mensurar o quanto que isso reduz custo. Então, com certeza, é uma consequência do nosso trabalho, né? Mensurar isso. E sobre a No Harm, o software, eu acredito que ele nos facilita muito nas nossas intervenções, nessa complexidade laboral do farmacêutico. Esses scores de prioridade, eles nos ajudaram hoje a poder avaliar 100% das prescrições. Então, hoje, no Mãe de Deus, todos os pacientes têm as suas prescrições avaliadas. E, com certeza, a gente atribui isso ao uso da No Harm e ao uso desses scores, porque quando tem-se uma tela que integra todas as informações, não diria todas, mas informações muito importantes para tu fazer uma análise técnica, ela te dá muito mais eficiência. E eu acredito que não tem como a gente fazer farmácia clínica sem ter o farmacêutico ali olhando para as evoluções, olhando para o paciente, fazendo uma conciliação medicamentosa no beira-leito. Então, não me adianta em nada ter base de dados acopladas ali, Micromedics, UpToDate, e todas as informações, se eu não tenho a clínica do paciente, se eu não tenho o meu contato beira-leito com ele, se eu não entendo na integralidade quais são as necessidades mesmo daquele paciente. Então, eu acredito que as plataformas de inteligência artificial, elas nos ajudam muito a ganhar tempo para conseguir ir lá para a ponta, conversar com o meu paciente e fazer uma boa conciliação medicamentosa para que a gente tenha um sucesso e uma adequada assistência cada vez mais segura e, por consequência, reduzir custos para a instituição. Acho que é isso. Sim, senhora, muito obrigada. Obrigada. Espero que as minhas considerações tenham sido úteis para você e para quem estiver assistindo aqui o nosso evento. Com certeza, Tá, agradeço muito as considerações. Muito obrigada. Imagina. E agora, last but not least, né, eu vou chamar o nosso, de novo, por ordem alfabética, o professor Ulisses Ribeiro, que é professor associado de cirurgia do aparelho digestivo da Faculdade de Medicina da USP e coordenador cirúrgico do ICESP, aqui de São Paulo. E o tema que o grupo, né, que é a equipe de pesquisa
traz é rastreamento organizado de câncer coloretal através do teste FIT para os colaboradores do HC-FIMUSP. Professora Ana Maria, muito obrigado pelas palavras. É um prazer estar nessa sessão de discussão desses trabalhos escolhidos e o prazer ainda é enorme estar o nosso entre eles. Obrigado pelas palavras. Muito obrigado pelas palavras, professora Ana Maria Malik. É um prazer estar nessa sessão de apresentação dos trabalhos escolhidos pela comissão organizadora do CONAP 2022. E nós vamos falar, então, sobre o rastreamento organizado do câncer coloretal através do teste imunoquímico fecal e colonoscopia para os colaboradores do complexo do Hospital das Clínicas. O câncer coloretal é a neoplasia maligna mais comum do trato gastrointestinal e hoje é a terceira mais frequente no mundo. Só perde para o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens, e ela tem uma mortalidade, infelizmente, ainda muito elevada. No Brasil, como vocês podem notar, é a segunda neoplasia mais frequente, tanto no homem quanto na mulher. De novo, perdendo para a próstata e mama na mulher. E ela começa e tem uma incidência mais elevada a partir dos 45 anos de idade e 50 anos para cima, nós temos uma incidência muito elevada e essa curva é ascendente, como vocês podem ver, a partir desta faixa etária. E hoje em dia, nos Estados Unidos, eles já baixaram a taxa, o momento de se fazer o rastreamento para esse tipo de tumor a partir dos 45 anos de idade. Até o ano passado, era 50 anos nos Estados Unidos. E, infelizmente, a maior parte desses pacientes nos chegam em estádio avançado, como esse tumor obstrutivo que vocês estão vendo aqui na tela, e com sintomas, sejam eles sintomas de obstrução intestinal, com parada na eliminação de gases e fezes, com dor abdominal e mudanças de hábitos intestinais. E isso leva a tratamentos mais agressivos, como cirurgia, quimio e radioterapia, às vezes pré-operatórias, e para aqueles tumores mais baixos, muitas vezes a necessidade de colostomia se impõe, alterando também a sobrevivência dos nossos pacientes. Nós fizemos, infelizmente, aqui no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, como vocês podem ver nesse gráfico, a maior parte dos doentes chegam para a gente em estádio 3, isto é, que já tem muitas vezes infiltração na parede e linfonodos comprometidos, e estádio 4, 30% deles já com metástase à distância, seja ele no fígado, peritônio, pulmão e assim por diante. Isso numa amostragem de 6 mil doentes de 2009 a 2018. Então, a partir desse momento, a gente pensou, bom, a gente não pode ficar esperando e ver esses doentes chegarem para a gente desta forma. Então, junto com o Departamento de Epidemiologia, com o professor José Lúcio Neto, com o Departamento de Gastroenterologia e com o ICESP, nós fizemos um projeto piloto na zona leste da cidade de São Paulo, atendendo e fazendo um rastreamento de 10 mil pessoas em 11 unidades de saúde na população carente daquela região e com um teste de sangue oculto para caracterizar melhor o grupo a ser estudado, evitando assim fazer a colonoscopia em todos os indivíduos. A colonoscopia tem custo, além de poder ter complicações também. Então, os doentes com sangue positivo vieram fazer colonoscopia aqui no Hospital das Clínicas, porque lá na região a gente não conseguiu, e nós obtivemos, naquele momento, 62% de indivíduos com pólipos adenomatosos, ou adenomas, que são as lesões pré-malignas, ou precursoras de tumor. E conseguimos detectar 50 casos de tumores em indivíduos assintomáticos. E eles foram tratados adequadamente, muitas vezes com apenas uma ressecção colonoscópica. Então, a partir disso, a gente falou, bom, se a gente está fazendo um projeto e cuidando dos indivíduos na população, por que não cuidar dos indivíduos que trabalham, que são colaboradores do hospital?
né? Então, o projeto Cuidar de Quem Cuida é o rastreamento organizado para os colaboradores do Hospital das Clínicas. Foi nesse sentido que a gente... E por quê? Para se tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível, tratar com uma menor complexidade, obviamente levando à redução de custos do tratamento e, sem dúvida nenhuma, melhorar a qualidade de vida, que muitos desses indivíduos, apenas, como eu falei, com tratamento endoscópico, se consegue ressecar a lesão e o indivíduo fica curado. Esta é uma metodologia que está sendo aplicada na maior parte dos países da Europa, que fazem rastreamento. Então, se faz o teste de sangue oculto, os indivíduos positivos vão à colonoscopia, como eu demonstro aqui, e aí essa colonoscopia vai ser realizada de acordo com os achados intracolonoscópicos, isto é, se for normal, pode ser, e não estiver em história familiar, ele vai repetir só em 10 anos, ou se tiver um pólipo ou esses pólipos forem múltiplos, esse intervalo vai ser alterado de acordo com o achado. E é isso que a gente propôs a fazer aqui no hospital, utilizando um teste que vem do Japão, de uma empresa japonesa, que nos permite uma estabilidade maior da amostra biológica, até 2 dias, comparado até 30 dias, comparado aos outros métodos. Um resultado quantitativo, porque aí nos auxilia em termos de saber quantos exames colonoscópicos a gente tem disponibilidade, isso pode ser aumentado ou diminuído. É um ensaio automatizado e a amostra biológica pode ficar em tempo ambiente por esses 30 dias, enquanto os outros testes a gente tem que colocar na geladeira. Infelizmente, o custo é um pouco maior, mas a gente acredita que esse custo se dilua no atendimento e na melhor acurácia desse método. Aqui no gráfico da direita, a gente vê, então, a detecção dos pólipos e do câncer inicial a partir das 50 microgramas de hemoglobina nas fezes. E aqui mostrando os indivíduos normais, dificilmente têm essa caracterização nas fezes. Associado a isso, a gente também fornece um kit para a coleta do material, porque coletar fezes parece ser uma coisa simples, mas pode ser uma coisa complicada. Então, a gente fornece também um kit para essa coleta. E a gente tem alguns resultados preliminares. Esse projeto começou ano passado e nós temos 9.000 colaboradores, entre médicos e não médicos, em todo o complexo do Hospital das Clínicas, que tem a idade para rastreamento, isto é, acima de 50 anos. E nós entregamos, então, nesse primeiro momento, entregue os kits a partir do exame periódico desses indivíduos. Então, o indivíduo que vai fazer o periódico, ele recebe orientação de como coletar o material, se ele tiver a idade apropriada e não tiver feito o exame. E, vocês verem, a gente for entregue ele para kit para 1.200 pessoas, a amostra recebida ao redor de 760, e sangue oculto positivo ao redor de 7%. Como eu falei, bate mais ou menos como a gente viu nos 10.000 realizados anteriormente nos outros doentes não colaboradores aqui do hospital. E esses 8% de indivíduos vão, então, ser submetidos à colonoscopia e tratados de acordo. E nós hoje temos um número aqui de 117 colonoscopias já feitas, com uma taxa de detecção de adenomas ao redor de 60%, novamente, e alguns deles de baixo grau, a maioria, felizmente, mas nós já detectamos aí 6 adenomas de alto grau, que na Ásia é considerado já um câncer in situ, 12 adenomas serrilhados, que tem uma linha diferente de carcinogênese, e 3 neoplasias malignas nos colaboradores do hospital, incluindo um indivíduo aqui do próprio ICESP, que fez o diagnóstico precoce e foi tratado com a gente. Mostrando só alguns exemplos para vocês que nos ouvem. Então, esse aqui é o indivíduo que fez a colonoscopia, aqui está o pólipo pediculado, que é ressecado durante a colonoscopia e evita, então, que se haja progressão desse adenoma para um adenoma avançado e tumor. Aqui é um outro indivíduo de 56 anos,
FIT positivo, apresentando 3 lesões. Essa é uma lesão plano elevada, e foi feita a gente chama de dissecção endoscópica da submucosa, isto é, ressecada a lesão por completo, e esse indivíduo, então, tem o seu risco, aqui vocês estão vendo a passagem da haste, né, para a ressecção da lesão, então esse indivíduo tem seu risco diminuído. Aqui um outro exemplo, de um pólipo já, um adenoma de alto grau, à sua esquerda, e a gente tem também a possibilidade, além de colonoscópicos de alta precisão, a gente também tem um equipamento de inteligência artificial que avisa a gente se aquele pólipo pode ser mais para o lado do hiperplásico, que é um pólipo que não tem quase evolução para malignidade, ou de um adenoma, que aí sim são as lesões que a gente quer evitar. Então, a gente queria agradecer a todos, principalmente a superintendência do hospital, que comprou a ideia e nos está ajudando a fazer esse rastreamento de todos os nossos funcionários. Esses são números ainda preliminares, a gente espera que a gente consiga manter esse programa, protegendo realmente os nossos colaboradores de uma doença que é evitável e por si só, evitando que esses indivíduos cheguem para nós com um avançamento da doença e, como eu falei, tendo que fazer rádio, químio, etc. Tá bom? Professora Ana Maria, passo a palavra para a senhora. Agradeço e digo que foi muito interessante essa sessão, que eu já aprendi bastante com as 2 outras apresentações, e a gente sempre aprende, né, professora, a cada momento. Então, muito obrigado. Muito obrigada, professor Ulisses. Eu achei muito relacionado com o século XXI que nós tenhamos tido uma apresentação do Hospital de Amor e uma apresentação, quer dizer, que fala sobre detecção, tratamento, experiência do paciente no âmbito do Hospital do Câncer e um trabalho que fale de detecção precoce, né? Na verdade, infelizmente, a detecção precoce não evita a doença, mas a detecção precoce permite resultados muito melhores, né? Desfechos muito melhores, e foi uma coisa que o seu estudo deixou evidente, para usar mais uma palavra da qual a gente gosta bastante, né? Em evidência. Eu fiquei um pouco confusa com alguns dos seus números. Então, primeiro, por que só 60% das amostras coletadas foram devolvidas para vocês? Porque eu até concordo, né? Coletar exame de fezes não é simples e é bastante desagradável, mas daí numa população que, em tese, é mais consciente dos riscos e tal, por trabalhar num hospital e num hospital de alta complexidade, eu fiquei um pouco surpresa com, digamos, essa baixa taxa de adesão. Eu não sei em quanto tempo isso aconteceu. Depois, o senhor fala do diagnóstico precoce e do diagnóstico tardio, dizendo o que pode ser feito, né, em caso de diagnóstico precoce, que é tratamento intervenção na própria colono, e no tardio tem que fazer algumas outras coisas. Mas eu não entendi o número 117 dos pacientes que tiveram algum tipo de colono, eu nem lembro mais, e da onde apareceram os 146 adenocarcinomas, porque era mais de um paciente tinha sido premiado com mais de um adenocarcinoma. Eu fiquei meio perdida com isso. E a outra coisa que eu fiquei curiosa, quer dizer, mais 2 coisas. Uma delas, eu achei os resultados do rastreamento da população mesmo super interessantes, né? Eu achei que isso foi um belo trabalho para a população paulistana. Mas também achei interessante a gente chegar no cuidando de quem cuida, que virou uma dor
de todo o sistema de saúde hoje em dia. E, assim, no meio da história, eu queria saber se não fosse o tal equipamento, se não fosse o tal do Ubuntu, teria sido possível fazer a mesma coisa, né? Porque, na verdade, a parte que mostra que esse teste ou esse equipamento, ele aparentemente tem características que o tornam mais eficiente, que ele consegue guardar a amostra mais tempo, etc. Isso foi um estudo feito em algum outro momento, né? E que, no fundo, os resultados acabam justificando o custo acima do método convencional. Era isso, mas muito obrigada, eu de fato aprendi. Professora, a senhora mostrando toda a sua perspicácia, né? Porque para pegar todos esses pontos na apresentação, realmente mostra isso aí. Eu vou tentar explicar, então, eu passei meio rápido nos números, mas é porque a gente cada dia tem novos números. Então, como é um projeto em evolução, é o seguinte, dos indivíduos, dos 7% que são positivos, eles vão... Deixa eu responder primeiro a outra pergunta, da taxa de adesão. A taxa de adesão de ao redor de 70%, 72%, também foi um alerta para a gente, porque a gente esperava que tivesse 100%, né? Todo mundo trabalha no hospital, sabe de todo o esforço que é para conseguir isso, o esforço para defender o próprio indivíduo, e mesmo assim, em 30%, eles não retornaram. E a gente tem várias ações de aulas para mostrar para o colaborador todo o porquê da necessidade do rastreamento, conversas. Eu vou até pessoalmente nos diversos institutos que estão fazendo os periódicos, porque muitas vezes tem multirões de periódicos, então a gente vai até lá, explica e tal, e mesmo assim alguns não entregam. A colonoscopia também fica ao redor de 80% dos casos, porque aí eu tenho uma explicação. Porque alguns dos colaboradores têm convênio, por exemplo, e aí ele prefere fazer a colonoscopia em outro local, ou que tem mais facilidade próximo da casa, e assim por diante. Independente disso, a gente fez as colonoscopias em 117 pacientes. E dos 117, muitos têm mais de um pólipo, como aquele caso que eu mostrei para a senhora. Então, ele tem 3 adenomas, que é a lesão que a gente procura, que é a lesão pré-maligna. Então, por isso, tem 146 adenomas. E desses adenomas, nós temos o que a gente considera de adenoma avançado, que já tem uma pior estruturação patológica, que já está mais ligado com o tumor. E aí, sim, tem aquele número de adenomas avançados que eu mostrei, e 3 tumores já infiltrativos e que foram operados aqui no ICESP, inclusive. Com relação ao equipamento em si, todo o exame de rastreamento se mostrou custo efetivo. Em todos os países, tanto da Europa como nos Estados Unidos, fazer o rastreamento para câncer coloretal é custo efetivo. Porém, a gente achou que usar um método que tenha uma maior acurácia vai levar a gente a fazer exames em indivíduos que têm a probabilidade de ter um adenoma avançado ou um tumor, evitando-se fazer colonoscopias num número muito maior de indivíduos, porque a colonoscopia tem custo. Tem tanto o custo de se fazer o exame, tem o custo de ter complicações, uma a cada 100 mil pode ter uma perfuração de colo. Então, se a gente puder evitar, é melhor. E o interessante é que naquela população carente da Zona Leste que vinha fazer os exames aqui no HC, a gente conversou com eles e a principal problema para eles não virem, porque a gente ligava, muitas vezes marcava, eles não podiam vir, a gente ligava de novo. Sabe qual era a queixa? Ah, doutor, eu não tenho como ir até aí, porque eu não tenho gente para ir comigo. Então, realmente, é por isso que a gente viu que a gente
E uma outra coisa que me chamou muita atenção, se só me permite, 60% dos indivíduos tinham apenas o primeiro curso primário, e muitas vezes nem o curso primário. Então, o paraíso é isso dentro da cidade de São Paulo, né? É uma coisa que é inacreditável, né? Então, e eu agradeço, acho que eu respondi as perguntas. Se só tiver mais alguma coisa, a gente pode ajudar a responder. Muito obrigada. Eu só queria aproveitar, então, agradecer esse seu último comentário sobre a população da Zona Leste, que mostra que as políticas de saúde ainda são extremamente dependentes dos determinantes sociais. Sem dúvida. A única coisa que me chamou a atenção, como o senhor mesmo respondeu para mim, que a população HC não tivesse tido maior índice de resposta, mas a gente nunca vai conseguir fazer quer dizer, a gente até consegue, mas demora muito tempo para fazer as pessoas mudarem. Por isso também o meu comentário... aquela história de água mole em pedra dura. Isso, e é aquilo, quer dizer, é tudo uma questão de mudança de cultura. No limite, a gente pode dizer que as 3 apresentações de hoje, tanto a sua quanto a da Vitória, que fala na equipe multidisciplinar e no olhar multidisciplinar sobre as prescrições, e no caso do Guilherme, que olha para como é que você junta conhecimentos para chegar a resultados que logo mais vão conseguir ser medidos, tem a ver com cultura. Então, isso mostra que os chamados soft skills são cada vez mais importantes quando se discute o papel da gestão. E o conhecimento do que está além da ciência exata, propriamente dita, também faz muita diferença. Por isso que a gente tem que zelar tanto pelas informações que a gente circula e pelas informações que a gente recebe. Então, muito obrigada.